Meus caros, eu quero abordar um assunto aqui que realmente não é um dos assuntos que me chama a atenção, porque eu acho que é um assunto que fica muito assim na parte da teoria e em termos de prática nada resolve. É tipo você ficar aí uma noite inteira falando sobre filosofia. Pode ser legal, pode ser culto, mas no outro dia não vai dar resultado em nada. Então eu tenho essa característica de ser pragmático e ver as coisas que realmente possam interferir na nossa vida. Então, por exemplo, a questão assim, ó, o cara ele não procura se desenvolver. Esse negócio de se desenvolver, ele é muito amplo, né? E também, dependendo da perspectiva da pessoa, ela pode diferenciar. Então, quando você fala, você não está se desenvolvendo, não fica muito bem definido o que seria esse tipo de desenvolvimento. Então, assim, ó, quando começa a falar assim, ó, você não se desenvolve, você não procura melhorar os seus aspectos físicos, financeiros. E então, automaticamente você não poderia criticar as atitudes das mulheres. Ora, por que que não? Por que que não se pode criticar as atitudes das mulheres? Se homens que não conseguiram se desenvolver a contento sempre existiram e as coisas funcionavam razoavelmente bem, inclusive esses homens, eles acabavam casando, constituindo família. Agora, por que que de repente não se pode falar? Não se pode criticar as mulheres? Porque esse papo de você ter que se desenvolver, você ter que procurar se destacar, você tem que fazer por merecer. Isso aí, para mim, sabe o que, que é? Papo de pua. O pua é que sempre está dizendo isso. Faça tal coisa. Haja desse jeito. Se comporte assim. Se comporte assado. Tem canais aí de luquismo para mudar a aparência do maxilar. Então, quer dizer, isso está virando uma conversa de pua? Se o cara ele não está conseguindo se desenvolver, há motivos. Se ele não está conseguindo se desenvolver financeiramente, lembre-se que nós estamos no Brasil. Se ele não está conseguindo se desenvolver fisicamente, é porque ele já nasceu desprovido de uma genética favorável. Agora, eu vou dizer para os caras se arrebentarem para mudar a sua aparência
para serem notados por mulheres que, na verdade, no fim das contas, pouco vão notá-los? Dará uma diferença do quê? 10%, 15%? Então, o grande problema que tem gente fugindo é a onda feminista que deteriorou o cérebro das mulheres. Porque se, eu já citei aqui, porque se não fosse isso, as coisas estariam como nos anos 90, dos anos 2000. E por que que mudou? Hã? Qual o fator que aconteceu dos anos final dos anos 2000 para cá? A popularização da internet, popularização dos aplicativos de relacionamento e maior disseminação do feminismo e empoderamento feminista. Isso fez com que mulheres jovens e mulheres que já estavam com uma idade já avançada fossem contaminadas de uma forma que as suas exigências, que nós chamamos de hipergamia, fosse alçada às alturas. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Ok, tem o sujeito lá que não está nem aí, não se cuida, não cuida da aparência, não cuida do corpo, né? Não cuida de buscar um melhor status. Então, esse cara não pode falar nada da hipergamia das mulheres. Antigamente, esse cara meio desleixado, ele conseguia mulheres. Hoje ele não consegue. Então, quer dizer, os homens vão ter que continuar correndo atrás das exigências das mulheres até quando? Isso não terá fim. Me chamo de radical. Sou radical nesse sentido. Porque se você satisfazer uma demanda da mulher, a mulher vai querer mais. É por isso que homens que eram aceitos antigamente não são aceitos agora. Aí os caras entram na roda em busca de satisfazer as mulheres, elas vão exigir mais. Aí os caras vão querer subir mais, elas vão exigir mais. Então nós temos que entender que chegamos no fim. Não há mais como extrair a energia dos homens. Os homens já fizeram tudo o que era possível. Então, voltando, tá lá o cara que ele não tá nem aí para aparência, para status e tal. Então ele não pode reclamar da exigência das mulheres. Mesmo que a toxicidade, a exigência delas esteja nas alturas. Ele não pode reclamar. Tá, mas e agora? E os milhões de homens que buscam se desenvolver economicamente, se vestem bem, têm uma aparência razoável, procuram melhorar a sua aparência.
E esses milhões de homens que não estão conseguindo nem um encontro casual, como é que se explica isso? É falta de desenvolvimento, de busca de desenvolvimento por parte deles? Vão me dizer que é isso? Vão me dizer que todas essas rejeições dos caras nos aplicativos é porque são caras que são desleixados? Eu já disse aqui, eu conheço uma penca de caras aí que estão nos aplicativos. Não, os caras não têm nada de desleixados. Os caras têm apartamento, carro, os caras têm uma boa aparência e não conseguem nada nesses aplicativos. Muitas vezes moram em cidades grandes, não tem como partir para uma interação mais direta. E então fico ali no 0 a 0. Então quer dizer que a coisa não se resume a dizer assim, ó, não, você não procurou se desenvolver, então você não pode criticar as mulheres. Pode criticar sim. Você não precisa ser o Henry Cavill para criticar as mulheres. Porque as mulheres, a beleza delas, a atratividade delas, que é o que mais chama atenção para os homens, está em todos os níveis. Então, há mulheres bem feias, as mulheres feias, há mulheres um pouco mais bonitas, há mulheres bonitas, há mulheres acima do padrão, há mulheres um pouco acima do padrão, e há aquelas que estão lá no topo. O disfarce maior delas é o quê? Maquiagem, lógico. Mas a maquiagem, ela não dura para sempre. Roupas também, roupas que disfarçam o corpo, não dura para sempre. A hora que tirar a roupa, vem a realidade. Então essa conversa de que os homens não, porque se você não faz nada, porque você não se desenvolve, então você não pode criticar as mulheres. Pô, mas e a quantia de homens aí que são desenvolvidos, que têm empregos, que têm salários razoáveis e não conseguem um encontro? Como é que se explica isso? Os caras são. Os caras ficam o dia inteiro fechado no quarto? Os caras ficam o dia inteiro no computador? Não. Os caras estão nas ruas. Os caras estão nos aplicativos. Os caras estão tentando ver se conseguem um sinal verde de uma mulher. Simplesmente não acontece. Então, eu não acredito nessa conversa de que não se possa criticar as mulheres. Se pode criticar, sim. Porque a hipergamia é algo que todo mundo sabe, que foi para a estratosfera. O tal homem que não é desenvolvido era o sujeito que há 15, 20 anos atrás conseguia descolar alguma coisa. Então,
nós estamos chegando num ponto em que os homens terão que ser uma réplica do Henry Cavill. Então, estão percebendo a loucura que é isso? Nós vamos ter que ser um homem perfeito. Porque senão as mulheres vão dizer, não, eu não quero você. Quer dizer, tudo gira em torno delas. É preciso dar um basta nisso. Porque isso é a conversa de boa. Ah, você não quer? Você quer o homem especial? Então fique sozinha. Pronto. Os caras têm que ser mais durões. Eu estou dizendo aqui, assista os meus vídeos, os 2 vídeos. Vocês precisam ser maus. Mas parece que os caras estão frouxando. E estão indo para o lado das mulheres. Então quer dizer que as mulheres podem andar de qualquer jeito, que não são cobradas. Agora os homens têm que se arrebentarem para satisfazer elas. Aí isso aí vira um ciclo que nunca termina. Eu falei isso há muito tempo atrás já, sobre essa questão de satisfação das mulheres. Eu sei que eu falei. Foi quando surgiu aquela onda lá de VSM. Você vai ficar aí nessa onda de satisfação das mulheres, elas vão começar a exigir mais. É a mesma coisa, por exemplo, questão do carro. Um Corsa, um Gol, um Uno, no começo dos anos 2000, era um carro que um rapaz, um homem jovem, uma aparência razoável, ele conseguia vários contatos de mulheres. E agora? Como é que está a coisa? Os caras têm que aparecer de caminhonete de 320 mil reais. Que um jogo de pneu custa 15 mil. Se não, se aparecer com quid, é a mesma coisa que está andando de bicicleta. Então, eu precisava desabafar sobre isso, porque eu estou vendo uma volta a esse tipo de conversa. Temos que dar um fim. Os nossos assuntos são voltados para os homens, não para o que as mulheres querem. Porque se nós ficarmos atrelados ao que as mulheres querem, nós vamos parar no hospício. É. Então, pessoal, era isso aí que eu queria dizer. Dá para criticar, sim. E elas têm a maior culpa no cartório. O desenvolvimento, como se queira entender isso aí, deve ser para vocês. Agora, não quer dizer que vocês não possam criticar as coisas erradas que elas cometeram e estão cometendo. Eles não estão imunes a críticas. Então era isso aí, pessoal. Espero que vocês absorvam esse meu vídeo para não se deixar aí voltar a esses assuntos
batidos de novo. Até mais, meus caros.